Olá, graça e paz. Bem-vindo a Salmos para uma quarentena, um tempo em que nós gastamos lendo a palavra do Senhor no livro de Salmos e meditando num salmo de acordo com aquilo que são a nossa realidade, ou aquilo que é a nossa realidade agora de alguma reclusão por causa da pandemia. O salmo de hoje é mais um daqueles que nos foi solicitado. Um salmo muito querido, considerado por alguns rabis israelitas mesmo o salmo que é a coroa de todos os salmos. Muitos talvez não concordarão, mas certamente é um salmo muito querido também. É o salmo do número 139. E o salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas, cercas por trás, por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no profundo abismo, já estás lá também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este salmo é um salmo extraordinário, de facto, e nós podemos dizer que temos aqui a teologia de Davi. Alguns acham que ele foi escrito na época da revolta de Absalão, ou talvez quando Davi estava a ser perseguido por Saul. Na versão siríaca do Antigo Testamento é dito que este salmo foi composto por Davi na sequência da maldição que ele sofre da parte de Simei, membro da família de Saul, que o amaldiçoou quando ele deixa Jerusalém. Nós não sabemos o contexto exato. Sabemos que temos aqui certamente uma exaltação da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus. É de facto um salmo teológico que nos fala sobre quem Deus é. É uma visão desta grandiosidade de Deus que ultrapassa aquilo que era a realidade do povo de Israel no tempo de Davi. Nós podemos lembrar outros personagens, como por exemplo Jonas. Jonas achava que podia fugir da presença do Senhor apanhando um navio para Tarsis. Davi sabia que isto era impossível. Os povos vizinhos a Israel tinham a noção de que os deuses eram limitados em termos geográficos. Os sírios, por exemplo, a certa altura, acharam que tinham sido derrotados pelos israelitas porque combateram nas montanhas e disseram: vamos combater no vale e aí vamos ser vitoriosos. E Deus deu a vitória a Acabe só por causa disto, para que eles pudessem saber que o Deus de Israel era Deus de todos os locais e de todas as circunstâncias e não tinha nenhuma limitação. Davi aqui expressa que na sua meditação ele percebeu que Deus estava acima de todas as coisas. Ele conhece o homem por fora e por dentro. Ele conhecia os pensamentos, as meditações, as intenções do coração. Isto dá a noção de proximidade, a intimidade que o salmista tinha com Deus. E com isto, ele nos faz uma questão que é contrastante. Ele diz: Deus conhece de forma extraordinária, Ele sabe todas as coisas. E quem o pode conhecer? E quem realmente conhece a Deus? Sendo Ele tão grandioso e infinito,
Deus sabe todas as coisas o tempo todo e o seu conhecimento sabe inclusive aquilo que vai acontecer. E por isso Davi diz que esta ideia o transcendia e nos transcende a nós. Isto deve levar o crente a ter, por um lado, temor na sua vida e, por outro lado, confiança no Senhor. Temor porque eu tenho a percepção de que Deus sabe tudo, inclusive o que está dentro do meu coração mais escondido. Confiança porque eu sei que aquilo que é o seu caminho, a direção que Ele me dá e a sua proteção, mesmo quando eu não entendo, é certamente aquilo que é o melhor para nós. Nós mudamos. Mudamos porque precisamos melhorar. Mudamos porque crescemos em conhecimento. Mudamos porque temos novas experiências. Deus não muda porque Ele já conhece todas as coisas. Ele não precisa mudar porque não há como ser melhor. Ele não pode piorar. Não há nada escondido de Deus e Ele realmente é extraordinário. Isto é motivo de consolo para o crente e de medo para o pecador. Incluído neste salmo estão alguns versículos que para nós como crentes são muito preciosos no nosso entendimento e na nossa luta contra o aborto. O texto fala claramente do feto sendo formado dentro do ventre materno. Davi fala da sua fase de feto e de embrião. Ele diz que Deus já o conhecia nessa altura. Logo, ele tinha que ser uma pessoa, porque não é possível ter este tipo de conhecimento que o texto fala de algo que é apenas matéria, de algo que não tem personalidade ou alma. A grande questão do aborto é exatamente esta. Quando é que o feto ou o embrião passa a ser uma pessoa? A palavra de Deus nos diz que mesmo quando somos massa informe, Ele já nos conhece e escreve os nossos dias. Portanto, nós como cristãos temos que obrigatoriamente nos colocar contra esta prática maligna de acabar com a vida antes dela poder vir à luz do dia, porque aqueles que são mortos dentro do ventre materno, na nossa compreensão bíblica, são pessoas completas e Deus as ama e as conhece desde então. Será um consolo para aqueles que perdem os seus filhos sem os terem abortado por abortos espontâneos, porque sabemos que um dia os encontraremos na presença do Senhor, porque a palavra nos dá esta convicção. O salmista avança para perceber que isto é algo maravilhoso, é algo misterioso e é também a misericórdia e a graça de Deus que se revela. São aspectos da grandeza de Deus que estão dentro deste salmo tão bonito, tão poético, mas também tão profundo no seu entendimento. Davi fala sobre então a sua identificação com o Senhor e da sua abominação do mal. Ele quer estar longe, ele quer estar separado de todos aqueles que são malignos, todos aqueles que são ímpios, todos aqueles que fazem o mal. Ele não quer ter nenhum tipo de comunhão com aqueles que estão errados. E por isso ele fala claramente que são seus inimigos. Inimigos no contexto que ele não quer proximidade, nem intimidade, nem amizade, nem relação com aqueles que fazem o mal e querem continuar a fazer o mal porque têm prazer nele. O Salmo aproxima-se do fim com um desafio profundo e realmente sério que não é para qualquer um. Ele pede a Deus que o sonde. Esta sondagem é muito séria. Infelizmente, muitas vezes, os crentes passam a vida sem o fazer. A sondagem de Deus nos leva a perceber não apenas aquilo que está errado na superfície que nós facilmente identificamos, mas aquilo que está profundamente errado connosco e já não lembramos. A sondagem é um tempo em que Deus pode ir buscar aquilo que nós já não lembramos mais e o seu Espírito traz à nossa mente e ao nosso coração para que nós possamos tratar destas situações. Elas vão se acumulando como lixo que não é limpo. Nós fazemos aquela limpeza superficial de passar a vassoura por cima, mas de vez em quando é preciso tirar os móveis do sítio, é preciso fazer aquela mudança mais profunda, aquela limpeza que vai lá no fundo da gaveta. Sonda-me, ó Deus, e mostra-me o que está errado. Tu que conheces todas as coisas, tu que estás presente em todas as situações, tu que me conheces porque sabes tudo, tu que me conheces porque tu me formaste, tu certamente és aquele que podes me mostrar o que está errado na minha vida e podes me ajudar a viver a vida que eu devo viver. Tu podes me guiar pelo caminho que eu verdadeiramente devo seguir. E este é o apelo final de Davi neste salmo. É um salmo que nos fala sobre confiança. Confiança num Deus que conhece, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares e tem todo o poder. Um Deus que nos criou, que nos formou, conhece os nossos dias, um Deus que pode nos guiar no caminho certo. A Ele nós pedimos que nos separe do mal e que revele o mal que existe em nós, libertando-nos assim daquilo que está a separar-nos do Senhor e ajudando-nos a viver a vida que Ele quer que nós vivamos. Salmo 139. Certamente uma preciosidade para os nossos corações.